Hoje eu vim falar sobre a importância da ajuda do outro. Muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em um problema, envolvidos em uma situação, estamos tão dentro daquele contexto, daquela situação, que muitas vezes nós nem mesmo nos damos conta que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de alguém para conversar, que nós precisamos de alguém para dialogar, que nós precisamos de alguém para nos orientar, que nós precisaríamos talvez ouvir outras coisas, porque talvez nós estamos tão fechados naquela ideia, mas tão fechados dentro daquela situação, que aquela situação nos bloqueia, nos cega, nos impede de estarmos vendo mais coisas sobre aquela realidade, sobre aquele contexto. E geralmente, quando nós estamos envolvidos em um conflito, né? Ou existe algo que nos angustia, existe algo que nos machuca, existe algo que nos tira o sono, né? A nossa tendência, a nossa primeira tendência, isso é muito normal. A nossa primeira tendência é pensar que a gente consegue resolver tudo sozinho, né? Que com o nosso jeito, com o nosso modo de agir e reagir, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou resolver esse problema, eu vou conseguir dar conta disso, né? E isso significa que é um primeiro sentimento que nós temos, né, em relação a quando nós estamos imersos dentro de um problema, é o sentimento da gente querer resolver tudo por conta própria, resolver tudo com as nossas mãos e não esperar nada dos outros, esperar que nós vamos resolver. E aí nós vamos deixando, né? Nós vamos deixando aquela situação e muitas vezes, quando nós nos damos conta de que realmente a gente precisa do auxílio do outro, muitas vezes ou é muito tarde, ou a situação está realmente muito grave e, e aí se torna realmente muito mais difícil para nós encararmos porque aquela realidade, porque a gente foi levando aquela realidade, a gente foi se adaptando com aquilo, a gente foi convivendo com aquilo. E chega um ponto que, de repente, muitas vezes mesmo, muitas vezes, né? Nós achamos que aquilo ali, que aquela situação, que aquela circunstância não tem problema nenhum, que ela é boa, né? Nós acabamos convivendo com aquilo ali, né? Quem de nós já não passou por isso, né? Quem de nós, por exemplo, sentiu uma dorzinha de cabeça, sentiu lá um fisgar de cabeça, na cabeça, não deu bola, disse, não, isso aí vai passar, isso aí... Foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e quando viu, né, começou todo esse problema, começa a tomar, antes ele tomava um pedaço de ti, antes ele te fazia cosquinha, né? Aí quando você vai deixando ele crescer, o que que acontece? Ele começa a te tomar conta de ti, tomar conta de ti. E aí esse problema começa a te aprisionar, começa a te deixar prisioneiro, né? E você fica prisioneiro daquela situação, né? Mas você não é habituado a pedir ajuda. E não é só pedir ajuda, é pedir ajuda para pessoas que realmente possam te ajudar, né? Porque muitas vezes nós confidenciamos as coisas, nós contamos as coisas
para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso colega, né? E a nossa tendência é falar para alguém, para uma pessoa, para o nosso marido, ou para nossa esposa, ou para nossa amiga, né? Ou até para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso tio, às vezes até para o nosso vovô, né? E a tendência, né, dessas pessoas, que são as pessoas que nos amam, a tendência dessas pessoas é nos acolher, é nos abraçar. É, portanto, não é nos dizer as coisas duras, não é nos dizer aquilo que talvez nós precisamos ouvir a respeito dessa situação. E por que que eu digo isso? Porque, de fato, é realmente difícil nós escutarmos e nós ouvirmos uma coisa que para nós é difícil da gente enxergar, é difícil da gente admitir, é difícil da gente ver. Então, a necessidade da ajuda, né, muitas vezes, nós fugimos da necessidade da ajuda, porque de fato nós sentimos, nós sentimos a dor de enfrentar essa essa solução, que às vezes é dolorida a saída, às vezes essa saída, né? Ela não é tão simples assim, ela não é tão simpática assim, ela vai implicar que eu modifique alguma coisa, e aquilo lá vai mexer comigo, e mexendo comigo vai me causar uma dor, vai me causar um sofrimento. E eu não quero sofrer, a gente não tem. A gente não tem a disponibilidade assim de querer sofrer, de... A gente prefere, né? Eu pelo menos sou assim. Tenho certeza que você que está me assistindo, me ouvindo aqui, também é assim. Nós tendemos a não querer sofrer com as coisas. Nós gostamos e queremos ser felizes e nos sentir bem, né? Nos sentirmos equilibrados. Então, muitas vezes, né, a nossa tendência de não buscar ajuda, né, a ajuda, aquela ajuda que vai nos colocar o dedo na ferida, né, vai colocar o dedinho lá assim, ó, vai mostrar a ferida e vai começar a tratar da ferida e vai doer, isso vai doer, né? Não só vai doer para mim, vai doer para ti, dói para todo mundo, né? A gente busca falar lá com a mãe, mãe, olha aqui, tá doendo. A mãe diz, ah, coitada, pois é, vem cá, eu te dou um abraço, vem cá que eu te dou um beijo que vai passar, vai te dar um chameguinho, vai passar. Então a gente vai compensando, vai buscando as compensações para essas nossas, muitas vezes essas nossas necessidades de auxílio, né? E aí acaba buscando auxílio num lugar que talvez nos acolhe, nos dá carinho e conforto, mas que ao mesmo tempo, né, não nos auxilia a realmente resolver aquela nossa situação conflituosa, porque é preciso ter coragem. Então a dica, né? A dica que eu quero te dar hoje é tenha coragem de buscar auxílio, de buscar ajuda, se você realmente está precisando, né? Não fica com medo, não fica com receio. É, e é melhor conversar com a pessoa certa e buscar o auxílio certo. É, porque você, com certeza, né, vai poder resolver se você pegar esse auxílio de fora. Porque se tu dá dentro, e se tua família tá dentro, e tá dentro daquele sentimento que é do amor, do acolhimento, embora muitas vezes saibam muitas coisas, não vai falar para ti, porque não quer te machucar, porque quer teu bem. E muitas vezes, né, o querer o bem para o outro, né, implica inclusive em não dizer aquilo que nós precisamos ouvir, que pode nos ajudar quando a gente ouve a, a,
aquilo que a pessoa tem a dizer, é uma pessoa que pode dizer isso, né? Então, fica a dica aí, que se você tem algum tipo de conflito, começa a tentar buscar ajuda, né? Não buscar ajuda daquelas pessoas que realmente te amam. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas elas vão te ajudar de um outro modo. Elas sempre vão te ajudar, né? A tua família, as pessoas que tu amam sempre te ajudam, sempre, sempre, sempre. Mas não onere elas com esse tipo de auxílio, porque o tipo de auxílio que elas podem te dar é um outro, né? Que é esse do suporte, do acolhimento, que isso é bem importante também e muito importante quando nós estamos precisando. Mas muitas vezes nós precisamos de uma saída técnica, de uma saída específica, de uma saída que de fato coloque o dedo lá na ferida, sim, que analisa e que ajuda a você realmente a superar, né? A superar aquela condição de sarar essas tuas feridas. Se você gostou, comenta aí nesse vídeo, dá um joinha aqui para mim. Um grande abraço e eu te encontro amanhã aqui neste mesmo canal.